sejam todos bem-vindos a mais um programa Minuto do Direito. Mais uma vez estamos aqui nós duas reunidas, doutora Nazaré Nunes e eu, prontas para responder a todas as suas dúvidas, não é mesmo, doutora? É isso aí, doutora Elaine. E você que está aí do outro lado da telinha, já encaminhou a sua dúvida? Ainda não? Então não perca tempo. Envie agora mesmo as suas dúvidas aqui, que nós teremos o maior prazer em te responder. E aí, doutora, o que temos para hoje? Doutora Nazaré, o programa de hoje vai ser dedicado a responder dúvidas sobre MEI. Que interessante. Então vamos lá. Quais são as dúvidas dos nossos telespectadores sobre MEI? Doutora, vamos começar aqui com a dúvida da dona Marília, tá? Oi, dona Marília. Chegou o momento de responder a sua dúvida, que com certeza não é só sua, mas de muitas funcionárias e até de empregadoras, não é, doutora? É verdade, com certeza. Até de empregadora. Eu acho que talvez, eu não sei se a dona Marília é empregadora ou não com esta dúvida, mas vamos lá. Qual a dúvida dela, doutora? A dúvida dela é a seguinte, ela informa que trabalha como cuidadora de idosos, doutora, e aí apareceu um serviço para ela, tá bom? E aí a contratante pediu para que ela apresentasse uma MEI, né, para efetivar esse trabalho. Ela quer saber, doutora, se agindo desta forma vai ter algum problema com relação ao reconhecimento de vínculo trabalhista. Aí ela quer saber o que ganha e o que ela perde com esta situação. Muito interessante, doutora, muito interessante. Quando você fala de MEI, você fala de empregada doméstica, você fala de babá, você fala de cuidadora, né, de idosos ou cuidador de idosos, enfim, surge sempre essa dúvida. Mas o que nós diríamos para a nossa amiga Marília? Sim e não. Pronto. É sim e não. Sabe aquela resposta que fica ali? Porque tudo depende, dona Marília. Essa é a importância que nós sempre trazemos aqui de procurar um especialista. Porque o que acontece? A dona Marília não é empregadora, pensei que seria empregadora. No caso, ela é mesmo empregada. Porque essa dúvida ela é bem pontual, muito para as empregadoras. Às vezes, pode soar até assim um tanto quanto quer reduzir os encargos, doutora. Sim. Então, ela pensa assim em contratar um MEI, mas deve-se ter muito cuidado, empregador e empregado. No caso, dona Marília, nós precisaríamos saber se esse contrato que a senhora está fechando, já fechou, está aí analisando proposta, já que a empregadora solicitou que a senhora apresentasse um MEI, é porque com certeza ela quer contratar como pessoa jurídica, tá? Ela quer contratar a pessoa jurídica. Ou seja, é interessante aqui, doutora, por quê? Porque a dona Marília, ela não pode prestar serviço nesta casa mais do que 2 dias por semana. Certo. E aí o empregador tem que ter muito cuidado, porque senão ele vai ter problema na justiça. Por quê? Ele não pode limitar, fixar horários. Sim. E a gente precisa limitar e fixar horários. Correto. Entendeu? Essa cuidadora, ela tem que poder se fazer substituir. Tem que ficar específico lá no contrato que o quê? Que pode ir a dona Marília, assim como pode a dona Rejane. Assim que pode ir a dona Larissa, a dona Elizabeth, enfim, qualquer uma pessoa. Apesar de que o MEI, ele não pode ter mais de que um funcionário. Exatamente. Ainda tem isso também. Então, é por isso que te diz sim e não. Vai ter direito aos vínculos trabalhistas, dona Marília? Vai. Porque o que acontece? Nós já falamos aqui outras vezes que muitos empregadores usam essa tática para tentar reduzir os encargos, impostos e tudo mais. Só que depois você consegue comprovar que o quê? Que havia subordinação, que o trabalho não era eventual, tá? O trabalho era contínuo, tá? Todos os dias, 2, 3 vezes por semana, tinha horário determinado, de 7 da manhã às 7 do dia seguinte, 24 horas, ou então de 19 às 7 da manhã, 12 horas, certo? Então, tudo deve ser analisado. Muito cuidado, principalmente, doutora, para a empregadora. Aqui,
quem pode ter mais problema nesta contratação é a empregadora. Então, você, dona de casa, filha de idosos que estão necessitando de cuidados, muita cautela na hora de contratar, certo? E contratar através de MEI. O mais correto aqui, doutor, o mais indicado é chamar lá pela empresa, pela agência, tudinho, que aí sim ou fechar certinho o contrato com a MEI, mas deixando bem claro que pode vir tanto a dona Marília quanto a funcionária que ela tem na empresa dela, que é a irmã dela, a Mariana, um exemplo. Pode vir um dia vem a Marília, outro dia vem a Mariana, na outra semana volta a Mariana, volta a Maria, enfim. Tem que ter esse cuidado, porque se vier toda semana, naquele dia de terça-feira, um exemplo, de 19 às 7 da manhã do dia seguinte, vai gerar vínculo, doutora. Vai gerar vínculo, sim. Então, muita cautela. Se você quer contratar babá, tem muito isso, doutora? Sim, sim. Tem muitas patroas aí que estão tentando contratar babá para o final de semana, certo? Aí ela chama certinho lá na sexta-feira, aquela babá do final de semana entra 18 horas. Ou então ela entra às 13 horas. Aí ela fica sexta, sábado e domingo. Aí ela sai na segunda de manhã. Só que ela faz isso toda semana. Certo. O que é que vai acontecer? Vai gerar vínculo trabalhista. Vai ter o reconhecimento do vínculo, registro na CTPS, FGTS, INSS. Todos os encargos vão estar ali devidamente elencados e de direito do empregado, porque é fácil de comprovar a existência desse vínculo empregatício. Tá? Então, doutora, eu não sei, tá? Ela ainda pergunta mais, o que ela perde ou ganha, né? Sim. O que ela perde, se ela for um MEI, não é perder, doutora. Porque o que acontece, como MEI, ela tem um funcionário, tem direito de ter um funcionário. Enquanto ela estiver numa casa, a MEI dela está recebendo pelo trabalho de outro. Sim. Certo? Certo. Então, ela pode ganhar mais. Assim como se ela comprovar o vínculo, ela vai continuar com o MEI dela ali e com o vínculo de reconhecimento do vínculo trabalhista também. Porque não exime, doutora, uma pessoa ser um MEI e ter um vínculo. Certo. Ele pode muito bem ter o MEI dele lá, com aquele funcionário que ele tem, que ele consegue administrar, já que às vezes trabalha 12 por 36, não sei, 4 horas por dia, não sei qual o contrato que vai firmar ali. Então, ele trabalha ali com um registro na carteira de trabalho, administra o MEI dele, aquela outra pessoa contratada dele presta o serviço nos locais que são chamados. Doutora, olha só que interessante. O que a senhora está respondendo engloba justamente a outra dúvida do seu Marcelo. Ele coloca a seguinte situação, que ele é MEI, doutora, e ele quer saber se pode trabalhar de carteira assinada. Se ele vai poder permanecer com a MEI ou se ele vai ter que cancelar a MEI para poder aceitar o serviço de carteira assinada. Não há necessidade de cancelar, doutora, não há necessidade, porque de repente, vamos lá, um exemplo aqui da cuidadora. Tem cuidadoras, doutora, que elas prestam uma jornada de 12 por 36. Certo. Então, ela pode estar aqui num contrato registrado na CTPS, que ela trabalha 3 vezes na semana aqui, faz a escala lá do 12 por 36. Mas nas folgas dela, ela executa um trabalho com a MEI dela de 4 horas, certo. de 6 horas, de 8 horas. Então, não vai haver um impedimento, porque o que é o MEI? Ela tem um limite ali anual do faturamento dela, que não vai poder exceder os 80 mil. Ela não pode ter mais que um funcionário. Enfim, o nosso tempo aqui é pequeno. Senão, nós traríamos todinha a legislação da MEI aqui e deixaria bem claro isso. Tá? Mas não vai ser impedimento para ele. Correto. O que não pode, doutora, é ele ser participante de uma outra empresa. Tá? Ser cotista, ter participação, enfim, de uma outra empresa se ele é um MEI. Aí não pode. Mas no caso da dúvida dele, é trabalhar
de carteira assinada e também dele. Porque o que acontece, doutora? Muitas pessoas têm um MEI, às vezes, para vender confecções de porta em porta. Sim. Mas ele tem aquele vínculo na carteira lá na empresa X em que é gerente, um exemplo. Exato. Não exime. Então, meu amigo, fica tranquilo, tá? Lembrando que tem um limite lá do MEI, bem como as restrições de você não poder fazer parte de outra empresa e só pode ter um funcionário, que nesse caso é muito viável que tenha um funcionário, porque de repente vai prestar um serviço e é justo no dia que ele está trabalhando aqui de carteira assinada, não pode. Aí vai o funcionário do MEI. Pronto. Eu espero ter respondido, doutora, mas se ainda restarem dúvidas sobre MEI, manda de volta aqui que nós teremos o maior prazer em te responder. E um alerta, doutora, que eu ia esquecendo. Tem muita gente aí, principalmente no ramo de vendedores externos, doutora, que as empresas, esses grandes atacadões, aí o que eles fazem? Eles obrigam essas pessoas a criarem um MEI, tá? Apenas para reduzir os impostos, mas eles são tidos realmente empregados. Existe a subordinação, existe o controle de horário, enfim, é um vínculo trabalhista disfarçado de MEI. Então, você tem direito ao reconhecimento deste vínculo. Procura um advogado trabalhista especialista na área e, vai lá que você vai conseguir com certeza. Esse foi mais um Programa Minuto do Direito. Tchau, tchau.